Bem-vindo à aula 23 do Winners Map, Dicas e Aulas. Eu tô tendo que mexer em algumas coisas na sequência que eu tinha programado do projeto, porém eu acho que ela é muito pertinente agora. Então, essa aula, que eu chamo de deprimir, é um ponto que eu iria acessar mais lá na frente. Porém, devido ao coronavírus e a situação que a gente está passando, eu achei por bem trazer essa aula agora. Legal? Mas eu acho que você vai curtir, você vai ver que é um bicho não de 7 cabeças, e sim, a gente tem que se prevenir para que não aconteça um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio entre o quanto a gente deprime ou não. Legal? Vamos lá? Como eu falei, Winners Map, Dicas e Aulas, e eu sempre começo com o meu nome para vocês me acharem dentro da internet, e é o Dominique com C. Eu estou curtindo muito a parte do programa Só por um Minuto, e ontem eu postei um vídeo muito legal e vocês vão ficar impressionados com a velocidade que já alcancei correndo dentro de casa. E ficou muito emocionante porque o Leléo estava na frente correndo de patins. Então assim, super espetacular, mas entra lá no Instagram e você vai ver como a gente está evoluindo muito nesse aspecto. E na aula 22 a gente justamente falou, fiz uma aula extra agora falando sobre a mente. E é esse aspecto de mente e corpo que a gente está endereçando agora, que é muito importante. Legal? Então vamos lá. Winners Map, aula 23, como eu falei, o deprimir. A frase que eu acrescento é que deprimir é necessário, deprimir vai acontecer, quer você não queira, quer você queira, quer você não queira. E aí eu vou te dar um exemplo de como você tem que encarar isso, ok? Então, eu vou começar, logicamente, como a gente estava falando sobre o corpo, eu vou dar o exemplo primeiro do corpo para depois ir para a mente. Então vamos supor, uma pessoa aqui, ela acabou de fazer exercício e ela chegou num nível de 10 pontos. Positivo 10 pontos, acabou de fazer exercício, aquele esforço, suou, transpirou. O que acontece? Ela vai deprimir proporcionalmente a 10 pontos. Então você subiu a 10 pontos e você vai deprimir até 10 pontos, ok? Da mesma forma, existe uma normalidade que eu vou chamar de 20 pontos, que é onde você, por exemplo, atinge o grau de felicidade. Então eu vou colocar aqui como norma, ou seja, normativa, que é o grau que você atinge. Aliás, deixa eu fazer direitinho aqui, que eu recebi o feedback, tem que ser maior, né? Normativa. Ou seja, vamos determinar que a normativa é em 20 pontos. E o que eu acho legal é que eu estou colocando como 20 pontos, porém, tem um aspecto psicológico que é muito forte, que é, você tem um grau de felicidade que você atinge com 20 pontos. Independente do que seja, 10 milhões de reais com 10 mil reais, o grau de pontos que você vai atingir de felicidade e alegria são 20. Não tem mais do que isso. Por isso que eu uso uma frase junto com o meu time que é: o gelo gela a 100 graus para todo mundo. Então, um problema para mim, que tem um peso muito importante, é 0 graus. Da mesma forma que o problema para minha filha Fefe tem extrema importância, porque também vai congelar a 0 graus. Então, a normalidade que eu estou estabelecendo aqui pode ser de felicidade. Então, vamos supor que felicidade são 20 pontos. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? É que você atingindo uma felicidade ou um grau 10 de energia, você vai proporcionalmente também cair. Então, o que eu quero dizer com isso? Cheguei a 20 pontos, eu vou descer 20 pontos. E aonde está a pegadinha aqui? Que se a normalidade, o grau máximo é 20 pontos, e aí você pode associar isso à felicidade, por exemplo, significa que você vai deprimir para menos 20, para depois você subir. E aonde que começa o problema? É que se você pega e sobe para o grau acima da normalidade, aí eu vou dar um número 50 pontos,
significa que para você romper essa barreira, você usou de algum artifício, certo? Ou seja, lembra que eu falei da bebida alcoólica, do excesso de comida? Então você tem aqui o álcool, você tem, por exemplo, excesso de comida, você tem aqui, por exemplo, também as drogas. Ou seja, para você atingir este nível aqui, significa que você vai ter que usar algum incremento. Então você saiu da normalidade e veio para um grau maior. E aí que começa o problema. Por quê? Se você atingir um grau maior aqui, significa que você vai deprimir na mesma proporção. Então você vai deprimir no menos 50. E aí que está o problema. Porque se você tem essa dinâmica, significa que você vai ter que sair daqui e subir para chegar neste grau aqui, um volume muito maior desses artifícios. E aí o que significa? A consequência é, a hora que você atingiu aqui, você vai cair na mesma proporção para atingir um outro patamar. Ou seja, se você subiu aqui para 100, você vai deprimir em 100. E aí que mora o perigo. Você vai entrar numa escala onde você necessita de artifícios para poder se recuperar deste grau que fugiu da normativa. Então, o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Primeiro, não use de artifícios, ok? Segundo, entenda que toda vez que você subir, você vai deprimir. Então, não adianta, puxa, eu estou lá numa negociação, perdi, vou para a próxima. Não, para, deprime, entende que você perdeu, se restabelece, se reorganiza, vai fazer outra coisa. Passa o fim de semana sem mexer no trabalho. Por quê? Porque você perdeu. Você perdeu um negócio que era importante, era um negócio que batia a sua meta, era um número que contava para você. Da mesma forma, físico. Você correu, fez uma ginástica muito forte, você vai ter que sentar e descansar. Aqui, você pode fazer de intelectual, está falando de um negócio. Ou seja, entenda que você vai ter que deprimir, você vai ter que dar esse tempo para você. Senão, para você subir, ou você vai usar algum artifício, ou você vai efetivamente frustrar e não atingir, aí cada vez mais a sua depressão fica maior, o seu processo de restabelecer fica mais difícil. Ok? Pessoal, é muito simples. Subiu, vai ter que descer. Subiu, vai ter que descer. Então, entenda essa dinâmica e se respeite. Fale com o seu chefe, estou saindo fora, não estou bem, eu preciso de um tempo. Que seja uma hora. Eu brincava muito com o meu time. Na hora que estressa demais, sai do local e vai para o shopping. Fica no shopping 2 horas andando, vendo loja. Vai em casa, limpe parede, faça uma faxina, faça alguma coisa totalmente diferente daquilo que você estava fazendo, porque você vai ter que deprimir. Legal? Então é muito simples, é uma dinâmica. Yes! Yes! Domênico de Maslow já falava, o ócio produtivo vem do momento de depressão. Ou seja, aí você está produzindo de outra forma. Legal? Não quero estressar mais o assunto, que vocês já entenderam a dinâmica e é assim que você tem que seguir. Principalmente em momentos agora, como a gente está passando, que temos a euforia, depois a queda. Euforia, depois a queda. Corpo e mente trabalhando juntos. Aliás, corpo e mente trabalhando juntos. Legal? Entra aí no canal, se inscreve e agradeço novamente a sua participação e audiência. Espero que você tenha curtido essa aula. Um grande abraço!